Neste dia 27 de setembro de 2025, uma história foi escrita na democracia, da história da democracia tricolor. A eleição no Conselho Deliberativo por si só já foi histórica pelo número de votantes. E ela deixa um claro vencedor. A chapa 2 de Antônio Dutra Júnior sai fortalecida deste pleito. A chapa de Paulo Calef também coloca conselheiros no Conselho Deliberativo. E neste vídeo aqui no canal do Alex Bagé, eu vou te falar tudo o que eu vi, o que eu consegui de manifestações lá na Arena do Grêmio, neste dia tão histórico para o torcedor tricolor, para a democracia tricolor e para a história, a eleição no Conselho Deliberativo. De imediato, já peço que você se inscreva no canal, deixa o teu like, ativa o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Bora falar a respeito de tudo que aconteceu lá na Arena do Grêmio, tá? Porque tivemos uma votação das 10 às 17 horas, ou seja, foram 7 horas de votação, uma votação que poderia acontecer tanto presencialmente lá na Arena do Grêmio, foram quase 1.000 votos presenciais, e eu até fiquei surpreendido. Eu achei que a gente não tivesse, que não tivesse tantos votantes presencialmente, mas a questão da mobilização das chapas, né, o torcedor, de repente, aqui de Porto Alegre, quisesse lá ver a movimentação, preferiu ir para a Arena do Grêmio para votar, então foram quase 1.000 votantes. É claro que ampla maioria, mais de 17.000 votos, foram virtualmente. E muitos tiveram problema. Inclusive, esta foi a notícia ruim, digamos assim, das eleições, né? Uma instabilidade que aconteceu durante todo o dia. Alguns torcedores demoraram um pouco mais para votar, alguns torcedores não conseguiram votar. Eu ouvi relatos de torcedores que não conseguiram redefinir a sua senha de sócio e tudo mais. Isso gerou um problema. Houve também uma notícia de que tiveram algumas tentativas de invasão hackers na votação, né? Mas que o Grêmio, né, com o seu sistema ali, conseguiu, digamos assim, defender, né, esta questão, né, dos ataques virtuais, as tentativas de ataques virtuais que aconteceram. A auditoria foi feita, né, inclusive com elementos das chapas ali, todos ali, para que se pudesse fazer uma auditoria. Então, o pleito foi, digamos assim, limpo, né, apesar destas tentativas hackers. Perdão. Bom, eu cheguei lá, tá, por cerca ali de depois de meio-dia, consegui conversar com algumas pessoas e antes do resultado das eleições, conversei com pré-candidatos ou nomes que podem surgir por todas as vertentes políticas do Grêmio. A primeira pessoa que eu consegui falar lá na Arena do Grêmio foi o Denis Abrão, que estava fazendo já um bandeiraço lá no pé da rampa oeste da Arena do Grêmio, com seus apoiadores. E uma das perguntas que eu fiz para ele era a respeito da sua candidatura à presidência, se ele poderia retomar. E aí ele deu uma manifestação. Quem viu lá no meu Instagram e também em collab com o Alex Bagé, viu que tudo dependeria da votação pro Conselho Deliberativo, né? Os votos que a sua chapa conseguiria. Ele não conseguiu bons votos, então fica esta dúvida. Ele disse que vai se reunir durante a semana para colocar ou não a sua candidatura. Subi lá na rampa lá e já encontrei o Paulo Calef, que falou a respeito também da sua candidatura. Todos os materiais estão lá no Instagram para que vocês possam conferir, mas a principal notícia que ele me deu foi a de que o diretor executivo, né, que ele já estava acertado lá atrás, é o mesmo que ele de novo acertou. Ele inclusive disse que esta semana foi uma semana para retomar estas negociações e que uma das coisas que, digamos assim, fizeram com que ele tivesse mais tempo, exigência essa semana, foi justamente este acordo com o diretor executivo que estava já acertado anteriormente. Ele disse que é o mesmo. Não fala o nome porque, enfim, o profissional ainda está empregado. Ele até faz ali um despiste, olha, vocês nem sabem se é um diretor executivo que está no Brasil, pode ser um que está na Europa, mas a gente tem informação desde lá atrás que o nome favorito é o nome do Rui Costa. É claro que ninguém vai confirmar, mas este é o nome dos sonhos do Paulo Calef. De imediato já falei depois com o Antônio Dutra Júnior, que falou muito a respeito também do Marcelo Marques, de que ele ainda está no projeto, digamos assim, mas que precisa descansar sua cabeça, aquelas coisas que ele já falou durante toda a semana. E depois fui conversar com
o Fábio Floriani, que é atual vice-presidente do Grêmio, da gestão, que confirmou algo que inclusive o Charlie Veloso trouxe durante a semana no De Tarde. Ele sim é um possível candidato à presidência do Grêmio pela gestão. Disse que a gestão ela tem alguns bons legados, que precisa ser, digamos assim, defendido, e que falou muito da questão das enchentes e que agora o futebol está conseguindo, que eles estão conseguindo retomar bem o futebol após as contratações desta janela. Confirmou que a gestão vai colocar a candidato e também confirmou que o seu nome é um dos cotados. Depois a gente vai falar sobre os resultados, né? Mas, enfim, a sua chapa, a chapa 3, fez votos terríveis. Então, isso tudo também deve ser conversado nos próximos dias para ver se a gestão ainda vai colocar candidato. Eles dizem que sim. Pois bem, vamos falar então sobre a eleição em si, os resultados, né? Isso, estou dizendo aqui algumas informações, algumas notícias que aconteceram no período da votação. Depois a gente foi lá pro auditório, e aí o resultado foi proclamado, tá? 18.486 votos, ou seja, o recorde de votação. O recorde anterior tinha sido, isso para eleição no conselho, tá? Não conta para presidente. O recorde anterior havia sido em 2019, tá? Com 17.200 e alguma coisa. Esse teve 18.486 votos, ou seja, a cláusula de barreira que é de 15%, deveria ultrapassar 2.770 votos. O resultado foi o seguinte, tá? A chapa 1, Identidade Gremista, que é a chapa do Grêmio do Prata, fez 1.514 votos, teve 8,21%, não passou na cláusula de barreira, não colocou nenhum candidato. Chapa 2, a chapa de Celso Rigo e Marcelo Marques, fez 11.374 votos, 61%, colocou 120 cadeiras titulares no Conselho Deliberativo. A chapa 3, que é a chapa da gestão, uma das grandes derrotadas deste dia de hoje, DNA Tricolor, fez apenas 851 votos, 4% apenas, não colocou nenhum conselheiro. A chapa 4, Grêmio Não Se Vende, fez 1.202 votos, fez um bom número, mas não conseguiu colocar nenhum conselheiro no Conselho Deliberativo, 6% dos votos. A chapa da CIA, do Denis Abraão, foi a lanterna, fez apenas 736 votos, com 13,99%. Eu até acho que depois disso o Denis Abraão nem vai colocar a candidatura. E, por fim, a chapa 6, Grêmio Forte Copeiro, que é a chapa do Paulo Calef, fez 2.788, por pouquinho, hein? Mas conseguiu colocar 30 conselheiros no Conselho Deliberativo, porque passou da cláusula de barreira, fez 15,10%. Vou colocar agora imagens das reações de Antônio Dutra Júnior e Paulo Calef, os seus apoiadores, após a proclamação dos resultados. Chapa 2, 11.375 votos. E agora, por fim, a manifestação que o Antônio Dutra Júnior deu após a proclamação do resultado. E só para que não ouvimos todos os lados, Paulo Calef saiu vazado depois do resultado, não quis falar com a imprensa, então só tivemos a manifestação do Antônio Dutra Júnior após a proclamação dos resultados. Primeiro agradecer o associado que, apesar das dificuldades hoje durante o dia, compareceu, fez valer a sua vontade. Agradecer muito a quem acreditou no nosso projeto, quem acredita nisso que a gente está recém começando. Tenho certeza que um futuro para o Grêmio vai ser muito bom. Nosso projeto é forte, nosso projeto é sólido e essa foi a primeira demonstração que o torcedor está conosco. Vamos lá, pessoal. Agora encerrou a eleição, tem jogo amanhã. Todo mundo aqui na arena, cheguem cedo, 11 horas do jogo, precisamos dessa vitória. É isso aí, vamos lá. Juntos é nós. Vamos lá. Já pode se dizer. Não, de forma alguma. Agora temos tempo essa semana, vamos nos reunir com o Celso Rigo, vamos escutar Marcelo.
Marcelo. Temos muito tempo para fazer uma candidatura sólida, seja minha, seja de quem for. O que interessa é o nosso projeto. Tá aí, gurizada, comenta aí então o que tu achou a respeito de tudo isto, a tua opinião a respeito das eleições. Será que o Antônio Dutra Júnior sai muito fortalecido? É óbvio que sai muito fortalecido, mas eu diria, e aqui eu deixo um questionamento, você acha que a eleição está decidida? Porque estes votos são expressivos. Mais de 11 mil votos para a chapa 2, a chapa de Antônio Dutra Júnior, que tem, é claro, o nome do Marcelo Marques e do Celso Rigo envolvido. Até a próxima, tchau.